Muito bom dia a todos. São exatamente agora 4h53 da manhã, no dia 17 de fevereiro de 2026. Estamos entrando no ar agora, Conexão Prosperar Sem Ar, com um propósito DVN, que são 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. E eu conto com a tua participação. Você que está chegando agora aí, já deixa seu like, já compartilha essa live, já se inscreva no meu canal, enfim, faz o que tem que ser feito, porque fazendo isso você está me ajudando e se ajudando também. E obviamente eu tenho certeza que você em si quer uma mudança, né? Quando a gente quer uma mudança, pessoal, a gente procura nos ajudar. Quando eu quero mudar, ajudar alguém, deixa eu até mudar aqui assim, isso. Quando eu quero que uma pessoa mude, eu me ajudo primeiro, certo? Estava no cronograma aqui, a gente falar do poder da palavra. Só que nós iremos deixar isso aqui mais para frente. Eu vou trazer algo mais importante, enfático, que está acontecendo. Pois bem, olha só. Vamos colocar aqui o que precisa falar. Até quando você vai continuar vitimizando sua vida? Até quando você será vítima de si próprio, refém das suas emoções? Até quando você vai deixar se levar pela tristeza da sua mente? Até quando você vai ser escravo do seu sentimento? Até quando? Até quando você vai continuar dessa mesma forma? Olha, antes de qualquer coisa, de a gente continuar esse assunto interessante, eu peço que você se inscreva no meu canal, deixe o seu like, os seus comentários e compartilhe essa live. Se você estiver assistindo a gravação, faça isso, compartilhe nas suas redes sociais, com seus amigos, que hoje o assunto é muito importante. Não tem como eu ou você poder alcançar aquilo que almejamos ter sem a gente tratar o nosso interior. É verdade, não tem jeito. Não existe outra fórmula de mudar de fase, virar a chave, se nós não conseguimos tratar o nosso interior. Não é fácil fazer isso. Por quê? Porque você já acostumou com essa vida que você tem levado. Você já acostumou com seus pensamentos. Você já se tornou escravo dos seus pensamentos. Você já se tornou escravo da mediocridade. Você já se tornou escravo, você sabe de quê? Do seu orgulho, do seu ego. Você já se tornou escravo disso. Então não tem como você mudar. Não tem como você mudar. A não ser que você permitir essa mudança. Eu falo isso pra vocês, pessoal, porque eu já fui desse jeito. E às vezes eu me pego, eu sou escravo disso. Das emoções. Eu fico olhando pela Bíblia que o Senhor Jesus, antes do Senhor Jesus, as pessoas queriam ver um movimento, queriam ver o fogo descer do céu, queriam ver como se fosse uma mágica, para falar que Deus era com aquela pessoa, que era com os profetas, uma revelação, um sonho. E isso até hoje tem nas maiorias das religiões, revelações, um sonho, a pessoa veio de fora, olha que é o lenço, isso, ungido. Presta atenção. O Senhor Jesus, quando ele veio trazer o ensinamento pra gente, ele trouxe sem sentimento. Se você crê, crê. Se não crê, vou fazer o quê?
Você tem que aprender, cara. Minha esposa estava perguntando ontem para mim assim, como se conquista o reino dos céus? Qual a condição de conquistar o reino do céu? Eu falei, pela fé. Ela falou, não, não é só pela fé não. Falou o quê? Se tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda, rapaz, se tiver fé desse tamanhozinho, pequenininho, miúda, eu conquisto o reino dos céus. E é a mesma coisa para deixar de ser vítima, para deixar de reclamar. Um esforço pequeno, você vai mudar de vida. Mas o problema não é você ter o esforço e mudar de vida. O problema é você deixar esse problema de lado. Porque você tem o esforço de mudar de vida, você tem o esforço de mudar de sua mente, você tem o esforço de querer vencer na vida, mas não para de reclamar. Você reclama mais do que age. Ah, mas já tentei isso, eu tentei aquilo, não deu certo. Por que você está frustrado? Por que você está acreditando ainda que sua vida vai frustrar? Tudo bem, em outras épocas poderia até acontecer. De continuar do mesmo jeito, de você estar com a mente travada, carregada. Tudo bem, mas eu creio que praticamente esses mais de 40 dias, 48 dias aí, que a gente está junto, eu tenho certeza que essa fase você já está vencendo ela, né? Não é verdade? Então, existe um porquê. O porquê que eu não mudo de vida. O porquê que eu não consigo mudar minha situação. O porquê que eu não consigo ter clareza de espírito. Por que eu não consigo tomar boas decisões? Por que eu não consigo dar um passo direito, um passo que dá certo na minha vida? Por que eu não consigo me manter firme no meu propósito? É sobre isso que eu quero te falar. Você tem que ter propósito. Se você não tiver um propósito dentro da sua mente, do seu coração, da sua vida, você não vai a lugar nenhum, meu querido e minha querida. Você só quer ter um propósito, ouvir ensinamentos, ouvir uma pessoa falar de Deus e falar da Bíblia e te ensinar onde andar, mas você não quer ter o seu propósito. Você tem que ter o seu propósito. Qual é o seu propósito? É sobre isso que eu estou te falando. Você tem que entender para saber qual é o seu propósito. Onde eu quero chegar? O que eu tenho que fazer? Você às vezes quer chegar longe, mas não quer fazer o que precisa ser feito para chegar longe. Você quer chegar longe, mas quer vitimizar, pedir ajuda aos outros, fazer coisas erradas para alcançar aquilo que quer. Mas você não quer fazer o trajeto do propósito. Você tem que treinar a sua mente. Você tem que treinar a sua mente nesse propósito que você almeja. Você tem que treinar o seu interior. Treine o seu interior. Treine a sua visão. Treine os seus pensamentos. Se você não fizer isso, você não vai alcançar coisa alguma. Entenda. Para se alcançar os seus objetivos, para eu alcançar os meus objetivos, eu tenho que treinar. Por mais que se torne demorado, por mais que se torne complicado e difícil, mas eu tenho que insistir com o meu propósito. Esse propósito, quando você insiste, as coisas acontecem. Você não vai ver a resposta da noite para o dia. Você não vai ver a resposta da noite para o dia. Não vai. Porque cada dia do seu propósito é uma porta diferente. É um estágio diferente. É um ambiente diferente. É um passo diferente. Para não ficar mesmice. Porque se você tiver o seu propósito e ficar mesmice, qual sentido faz você ter seu propósito? Qual sentido faz
de você querer crescer, de você querer conquistar, de você querer mudar de vida, virar a chave. Qual o propósito? Qual finalidade tem de você querer continuar com um propósito que não está te levando a lugar nenhum? Você tem que entender que os propósitos, todos nós temos propósito. Cabe a nós entender que cada um com o seu propósito pode mudar de vida, pode transformar o ser. Você tem que procurar agir de maneira coerente, agir de maneira que possa mudar a sua vida. E só muda quando você permite que esse propósito enche sua vida e te treine. Eu estava falando em umas lives passadas aqui, que eu estava vendo a entrevista de um lutador de MMA. Esse lutador de MMA, ele falou, para mim bater, ganhar e ser campeão hoje, eu tive que apanhar pra caramba. Então ele treinou apanhando. Por quê? Porque cada oponente dele batia nele de uma forma. E aquele foi memorizando. Olha, o soco era só aqui, agora eu vou defender. Aí quando ele falou, aprendi, defendi. Esse aqui eu não perco dele mais. Lutava contra ele, ganhava. E conquistava aquela luta. Então existe, não é que eu quero que você apanhe na vida, não, meu querido, minha querida, não. Eu quero que você entenda que todos nós que temos propósitos, todos nós somos obrigados a lutar, a permitir que esse propósito entre dentro da gente, na nossa cabeça. E você tem que permitir que esse propósito ele venha criar raízes dentro de você. Lógico que é propósito bom. Só que você sabe que se você reclamar, você perde. É como se fosse um jogo. Você está num jogo ali de videogame. Existe o chefe e existe também aqueles capanguinhas que com um tiro você destrói ele, sabe? Quando chega o chefe, rapaz do céu, se você não tiver o sanguinho suficiente, você morre. Se não tiver as balas certas, você morre. Enfim. E se você não conseguir matar, ele vem na outra fase mais forte ainda. Então você treina com os capangas para chegar no chefe. Se você não conseguiu matar ele, você treinou. Ele vai vir mais forte, então, ou seja, ele vai mudar, é o mesmo propósito. Você tem que vencer o chefe no videogame. Mas na primeira fase, você não conseguiu vencer ele. E não vai conseguir, porque o jogo é programado para que você não vence ele, tá? Ele somente desmaia ali e vem na segunda fase mais forte. Existe aquele interlace do jogo, que é, por exemplo, supor que o jogo é 30 fases. Aí a cada 5, o próprio jogo permite que você mate o chefe. Porque começa ele de uma maneira, de outra forma, mais agressivo, mas continua seguindo o propósito. Então você tem que acreditar no seu propósito. Você tem que acreditar em você. Você tem que acreditar no seu pensamento. Está na hora de você acordar. Está na hora de você despertar. Chega de ficar à mercê dos outros, de coisas e pessoas. Você tem um potencial muito grande dentro de você. Esse potencial se chama fé. Esse potencial se chama essa energia que você tem. Antes você era uma pessoa espontânea, explosiva. Tudo dava certo para você, mas à medida do tempo que foi passando, você se esfriou no seu propósito, você se deixou levar pelas emoções e isso contaminou a sua mente. E hoje você tenta levantar e não consegue. E você se frustra porque um dia você foi e hoje você não consegue. Mas é porque você não permite. Você tem que permitir acontecer. Você tem que permitir acontecer isso. Você tem que permita acontecer. Permita que, olha, o mundo dá volta. Permita que tudo pode mudar na sua vida agora. Não deixe nada impedir o seu crescimento. Não deixe nada impedir a sua vitória. Não permite isso acontecer. Não permita. Olha, vou compartilhar. Se travar, tá certo? Você tomou uma atitude errada no passado. Não tem problema. Recomece novamente. Faz parte do seu crescimento. Fez parte do seu crescimento. Ah, Telvis, é porque é o seguinte. Aconteceu comigo o seguinte. Nós éramos irmãos e nós de sermos irmãos, nós perdemos o nosso pai deixou uma herança, depois foi a nossa mãe
essa herança foi mal dividida e um dos nossos irmãos trapaceou todo mundo. E lembrando que eu que tomava conta das coisas antes. Então por que você deixou o outro tomar conta? Por que você se esfriou? Por quê? A culpa foi sua. A culpa foi sua. Mas só porque a culpa foi sua e você agiu errado, você não pode se culpar por isso. Você tem que entender que comece de novo. Recomece o que você fez errado. Volta lá no início. O que vão falar de mim? Não interessa o que vai falar de você. Não importa. O importante é que você quer consertar. Que você quer fazer seu propósito. Faça o propósito de maneira melhor. Faça o propósito de maneira melhor. Tô escrevendo, tá, pessoal? Melhor. E mude você. Pronto aí, tá vendo? Faça o propósito de maneira melhor e mude você. Se deu errado, troca a estratégia. É simples. Não tem segredo. É só trocar a estratégia do propósito. É só trocar a maneira que você está vivendo a vida. É só isso. Não é fácil. Não é fácil. Porém, não é impossível. Eu poderia muito bem aqui, hoje, falar uma coisa mais branda para você. Falar uma coisa mais tranquila para você. Mas não. Ontem eu estava pensando muito a respeito de tudo que está acontecendo no nosso mundo, com a política, acontecendo com o mundo, enfim, catástrofes, rumores de guerras, política, governos, segurança, economia, família. Pô, nós estamos virando motivo de chacota para esse mundo. Nós que queremos ser pessoas do bem, estamos sendo motivo de chacota, motivo de gozação para esse mundo. Por quê? Porque queremos a coisa certa. Aí você fala assim, poxa, então vou parar de ser os grandes, ricos e milionários e bilionários e trilionários. Você não sabe o que eles fazem. Vocês não têm ideia do que eles são capazes de fazer para ter aquele poder em suas mãos. Você acha o que mostra na TV alguma coisa é só a ponta do iceberg. Mas se você for a fundo, você fica de boca aberta. Você fica nostálgico. Porque é muito, muito forte. Não posso falar aqui, vou deixar você pesquisar. Por quê? Não quero comprometer nem a mim, nem meu canal. Certo? Mas você pode procurar. Coloque lá sobre Aspen. É News Aspen, é a história de Aspen. Aspen é aquele que está passando direto aí, sobre as mações, sobre o que fazer com as crianças, a ilha de Aspen. Coloca aí, você vai ter noção do que eu estou falando. Você vai ver o que está acontecendo. Enquanto é que a gente fica preocupado com poucas coisas, o buraco é mais embaixo. E olha para você ver no Brasil, né? Aqui começou a investigação sobre o INSS. Do INSS passou para o Banco Master. Do Banco Master passou agora para hotel. E de hotel passou agora para o carnaval. E assim vai. Mas a corrupção continua. Aí a pessoa que não é sábia vai se deixando levar com a música, com o cantar, com o tocar da banda. Não se resolveu ainda. Por isso que nós passamos, por isso que nós acostumamos a não ter propósito. Um propósito, ele começa, ele tem meio e ele tem fim, para você passar para outro propósito. Mas quando o propósito não é resolvido, você tem que resolver antes de passar para o próximo. Ou seja, você nunca vai passar para o próximo, você tem um propósito e tem os propósitos, né? Então, antes de passar de um para o outro, você primeiro resolve um.
E no Brasil não é assim, infelizmente. O que é certo passa a ser errado, o que é errado passa a ser certo. E as pessoas vão levando isso na naturalidade. E isso é errado, pessoal. Nada na sua vida pode ser natural. Nada na minha vida é natural. Pensa comigo. Se eu não conseguir resolver o problema, aí eu vou passar para outra coisa que está acontecendo. Mas eu não consegui resolver o problema. Como vai ficar aquele problema ali? Vai ficar escondido, guardadinho dentro do armário. Guardadinho. Você vai pegar o problema, você não resolveu ele. Quando você pega o problema e não consegue resolver ele, você faz dessa forma. Você pega o seu problema, abre o armário, põe lá dentro e guarda. E passa para outra. E quando passa por não consegue resolver, você pega aquele mesmo problema e vai guardando. Quando vê, aquele armário seu está lotado de problemas sem resolver. E o seu propósito? O seu propósito é para resolver um por um. Será que você vai dar conta ainda de resolver todos de uma vez? Não vai. Pare de jogar para debaixo do tapete os propósitos mal resolvidos. Resolva os seus propósitos antes de passar para o próximo. Para mudar de fase é assim que faz. Para virar a chave é assim que faz. Para ter uma nova mentalidade é desse jeito, é dessa maneira. Para que venha ter disciplina, resolva primeiro este problema. Para que nada fique ligado. Resolva esse problema e mude. A mudança começa aí. A mudança vai começar aí. Quando você pegar o propósito e resolver. Que tudo que você faz, eu falo assim, eu quero, vou dar um exemplo para vocês. Olha só. Olha o problema. Eu quero beber água. Água, estou com sede. Água, eu estou com sede. Água, estou morrendo de sede. Minha boca está seca. Água, estou com sede. Mas eu vou te beber agora. Você percebeu? Enquanto eu querer fazer as coisas e só olhar para ele fazer, não estou tendo propósito nenhum. Eu estou falando. Mas na hora que eu peguei água, falei, eu vou te beber agora, eu bebi. Então, o propósito age juntamente com a sua atitude. Às vezes você tem um propósito, mas tomou a atitude errada. E sua vida virou esse turbilhão, esse tufão, esse furacão na sua vida. O que você tem que fazer? Não é reclamar. Não reclame. Você que tomou a escolha errada. Então o que você tem que fazer? Você tem que sentar e analisar, ver aonde você errou no seu propósito e jogar fora e começar tudo de novo. Tentar consertar. O conserto não é você pegar aquilo que está mal feito, é aquilo que está estragado e conserto, é isso. Você pega aquilo que está estragado e conserta. Mas o conserto não é aquilo que está mal feito, tentar reparar. Não. Já fez a merda, joga fora e começa de novo. E fala, me perdoa, eu vou começar de novo, eu fiz errado, não tem problema. Mas o negócio é que você vitimiza. O que as pessoas vão pensar de mim? Se eu errar, o que o João vai pensar de mim? O que a minha esposa vai pensar de mim? O que o meu marido vai pensar de mim? O que a minha mãe vai pensar de mim? O que os meus vizinhos vão falar para mim? O que meu patrão... É esse o problema. O problema é esse. Você tem o propósito, mas quando é para você pegar o propósito e resolver, você não resolve. Aí você erra. Aliás, você nem erra, você nem faz a atitude certa e fica pensando no que os outros vão pensar de você. Aí você erra. Aí você fala, e agora? Eu vou pegar esse propósito que já me deu um problema, vou encobertar, vou colocar uma capa nele para ninguém ver o problema que causou e vou guardar. E vou continuar seguindo a vida na cabeça dos outros no propósito. Mas na minha, nossa, eu tô com problema. Por quê? Porque você fica falando, o que a pessoa vai pensar de mim se eu revelar que não dei conta de fazer? O que as pessoas vão falar para mim porque eu não consegui resolver? Eu estraguei. Eu quebrei. O que a pessoa vai falar de mim?
O que que as pessoas vão pensar sobre a minha pessoa? Esse é o defeito maior seu, meu e de qualquer um. De querer saber o que que as pessoas vão falar ou acham da sua vida. Entenda. Entenda uma coisa. Faça o propósito de maneira melhor e mude você. Se você errou, comece de novo. Não tenha vergonha, apresente. Se apresente, mas muda de vida. Muda esse estágio da sua vida. Muda essa forma de você ver como que está as coisas. Pare de se vitimizar. Ah, eu não consigo. Ah, eu fui lá. É porque foi fulano. É porque foi ciclano. É por causa do governo. É porque tô sem dinheiro. Você fica reclamando, cara. Não tem colocando culpa nas pessoas porque você errou. Quem errou foi você, meu amigo, minha amiga. Quem errou não foi a pessoa, não foi ao João, a Maria que não comprou de você a mercadoria, não. Quem errou foi você. Foi a sua falta de confiança. Foi a sua falta de confiança no que você faz. Você às vezes é um cirurgião. E você errou uma cirurgia, aquela cirurgia errada está te trazendo um transtorno tão grande. De até processo. Mas por quê? Porque quem errou foi você. Não foi o paciente. Não foi... Por que eu falo que é você? Porque às vezes você foi comprar anestesia mais barata, comprar as coisas que usam, né? Que falam, eu esqueci o nome, me falhou a memória. O que você comprou, as coisas, as coisas que usam para fazer aquela cirurgia mais barata. Por quê? Porque você queria lucrar mais. E quando você vende algo, mas não com qualidade, você está dando um passo negativo e positivo para que seu propósito venha dar errado. Exatamente. Você foi comprar os insumos para essa cirurgia mais barata. Você comprou os insumos mais baratos, vai ter, lógico, as consequências. Então entenda. Você é um bom profissional, um bom médico, um bom dentista, você é um bom advogado, você é um bom delegado policial, você é um bom veterinário, enfim. Você é um bom contador, um bom técnico em transições imobiliárias, você é um bom corretor, um bom vendedor, um bom mecânico, um bom pintor. Você é você é bom. Mas o que não te deixa ficar bom é quando você dá ouvido para as pessoas o que acham, deixam de achar da sua profissão e passa a falar, não rapaz, lucra maior, você comprar ali é mais barato do que esse. Olha, vou dar um exemplo para você. Eu fui fechar uma energia solar com um rapaz, eu levei o preço, o orçamento para ele, e o cara na cara dura, o primo dele, não moço, a outra ali faz mais barato que o Telvis. E eu fiquei calado. Por quê? Eu não vou forçar a venda. E deu uma diferencinha. É razoável, né? Não foi diferença, mas deu uma diferença. Dá para não fazer até quase o mesmo preço, se ele fosse na humildade. Mas ele, não, então tá bom, vou fechar com o outro lá na minha frente assim. Eu falo, rapaz, cara antiético. Espera fechar, virar as costas para depois falar isso. Mas na minha cara, não, eu vou fechar com o outro meu que é mais barato. E ligou na minha frente. Eu falei, pô, o cara não tem educação. Aí as coisas dão errado para ele. Aí fica, por que tá dando errado para mim? Eu faço tudo certo. Faz. Pô, se eu chamo alguém na minha casa para arrumar alguma coisa e aquela coisa não saiu do jeito que eu quis, eu falei, eu quero que você faça assim, eu quero que você pega essa lata, põe aqui, essa bola aqui, você corta aqui, aí a pessoa faz tudo errado. Aí eu falei, expliquei para ele de novo. Ó, se eu colocou a lata, não, eu vou colocar lá. E não coloca, esqueceu. Tudo bem, eu tenho que me colocar no lugar da pessoa. Às vezes tá cheio, a cabeça dela tá cheia. Às vezes ela errou, eu entendo. Mas quando a pessoa, não, eu vou colocar é aqui, né? E não, é aqui. Não, mas eu que moro aqui, filho. O que é que você põe? Não, mas é aqui. Pode ter certeza. Não vou falar mal de você não, meu querido. Não vou falar mal de você. Simplesmente não vou contratar seu serviço mais. Porque quem está governando minha casa não é você, sou eu. É a mesma coisa você.
Quando você tem um propósito, você que governa esse propósito. Não é as pessoas que te influenciam que você vai governar, que vai governar esse propósito para você. Porque você sabe de onde você está saindo, você sabe o que você vai passar, você sabe aonde você quer chegar. Porque quando você preocupa demais o que as pessoas pensam e acham de você, você para de governar a sua vida. Você deixa as pessoas governar a sua vida. Sabe? Aquele tipo, ai, minha mãe manda em tudo, minha mãe tem um gênio, minha esposa tem um gênio, ai, o fulano, o João, o Zé, tem um gênio que, nossa, o cara é positivo até demais. Não é positivo, não. É a pessoa mal educada. Tem que respeitar o espaço dos outros. Às vezes você tem que ser um pouco avante, dependendo do ambiente que você está, e você vê que ninguém toma atitude, você tem que tomar atitude e procurar recurso. Mas nem sempre. Às vezes já tem pessoas que tomam recurso, então não ultrapassa a autoridade dele. Se alia a ele. Se ele está aqui e você está aqui, mas se alia a ele para ele ver que você também tem um propósito de ajudar. Porque se você ultrapassa a autoridade, o cara, pô, mas que cara, que xerido é esse? Pô, nem da família do cara o cara tá se enxerindo. É isso. Então, isso atrapalha o seu desenvolvimento, isso atrapalha o seu crescimento, a mudança de mentalidade. Mas há também as condições, nem tanto, nem todas é sempre. Às vezes, você dá um passo a mais que aquela pessoa não está vendo. E se ela for humilde, fala, pô, Theo, gostei. Eu ia agir desse jeito, e você tomou uma atitude acima de mim, assim, não, cara, mas eu gostei, foi bom. Aí foi agradável. Você tem que mostrar as consequências, as coisas mudadas, mas agradavelmente, não do seu modelo de orgulho e egoísta. Se a pessoa está aqui, você está embaixo, te pediu ajuda, você vai ali, mas você consegue enxergar uma maneira de saída, você fala assim, olha, se me permite eu fazer assim, assim, mas não sei se vai dar certo. Não, deixa eu só tentar, se der. Aí você tenta, você conversou, você dialogou, dá certo a pessoa, pô, cara, gostei. Como que você fez? Entendeu? Isso é o propósito. Às vezes o seu propósito é isso. O seu propósito é ajudar as pessoas a pensar, a dar um passo positivo, a dar um passo diferente na vida. Ou não. Às vezes o seu propósito é ser um operário, de ajudar e contribuir cada minuto, cada hora da sua vida com essas pessoas. Tá certo, pessoal? Olha, hoje a nossa live vai ser mais curta, tá bom? Essa live hoje será somente esses 30 minutos e eu espero trazer para você, nessa live de hoje, esse respaldo para você. Eu espero que você aprenda esses 30 minutinhos, os 40 minutos que a gente ficou aqui, espero que você aprenda, porque eu aprendi e tenho aprendido todos os dias, tanto com você e com as pessoas lá fora. Então eu me esforço todos os dias para que venha dar certo, tá certo? Eu agradeço a todos estar aqui comigo para amanhã e tenho certeza, amanhã estaremos novamente aqui juntos no Conexão Prosperar Sem Errar, tá certo? Eu quero desejar a vocês aí uma boa semana, uma ótima semana, enfim, ótimos dias de mudança, de transformação na vida de vocês. E não esqueça, tá? Que tudo em sua volta faz parte e coopera para o seu bem. Não crie expectativa pelas pessoas e nem por coisas. Só segue seu propósito. Segue o seu propósito, que a sua vida vai mudar. Tá certo? Um beijo para todos vocês, um forte abraço do Telvis. Estaremos amanhã aqui novamente às 4h50 neste propósito DVN, que são 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. E lembre-se que prosperar sem errar é a opção de vida. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã, às 4h50 da manhã, no Conexão Prosperar Sem Errar.